Eu já gravei sobre esse assunto aqui no canal uns anos atrás, e por ser um assunto importante eu acabei indo reassistir esse vídeo pra ver se estava bom, e meu Deus, tá horrível esse vídeo, meu Deus, muito ruim. Olha, explicação horrível, eu compliquei demais o negócio que é simples, e eu acho que eu mais confundi as pessoas que assistiram do que ajudei. Então eu decidi regravar o vídeo, só que dessa vez sendo mais didático, explicando melhor e tentando facilitar uma coisa que é muito útil, a gente usa em tudo na nossa vida isso aqui, não só em desenvolvimento de jogos, aplicativos, em impressão 3D, mas em tudo que a gente for fazer, a gente usa escala, tá? A gente usa proporção. Então é uma coisa importante de aprender, importante fixar na mente a ideia da proporção para te facilitar em tudo na vida, ok? Então vamos lá. Eu tenho um quadrado aqui de 10 por 10 centímetros, mas esquece a largura e altura dele por enquanto. Vamos considerar esse quadrado como um quadrado, tá? Uma unidade de quadrado. Então nós temos aqui um quadrado de um quadrado. Uma unidade de um quadrado. Beleza? Se eu disser que eu quero 2 unidades desse quadrado, eu posso simplesmente duplicar o quadrado e eu terei 2 unidades desse quadrado aqui. Mas eu posso também dizer que essa unidade de quadrado vai valer o dobro. Então eu terei o dobro de um quadrado, porém ainda numa única unidade. Como que eu faço isso? Eu multiplico ele por 2. Então agora ele vai ter 20 por 20. Olha aí. Eu ainda tenho uma unidade de quadrado, porém eu tenho o dobro dele. Eu tenho 2 vezes uma unidade de um quadrado. Tá meio confuso? Calma aí, eu vou te explicar melhor. Estamos aqui na Godot e eu tenho esses 2 quadrados aqui. Eu tenho um quadrado de uma unidade e um quadrado de uma unidade. Se eu pegar esse quadrado aqui e transformar ele, olha só, é que minha câmera tá na frente, deixa eu mudar aqui. Aí, minha câmera foi para a esquerda, tá melhor para enxergar. Se você olhar aqui do lado, eu tenho a escala desse objeto. Opa. Se eu olhar aqui do lado, eu tenho a escala desse objeto. Ele vale 1 por 1, ok? A escala dele, ele tem uma unidade por uma unidade. Uma unidade em x, uma unidade em y. A mesma coisa para esse quadrado. Eu tenho uma unidade dele em x e uma unidade dele em y, ou seja, eu tenho uma unidade desse quadrado. Ah, Matheus, mas peraí, como que eu tenho uma unidade desse e uma unidade desse se eles são diferentes? Eu sei, eles são diferentes em tamanho, mas eu tenho a unidade deles. Se eu pegar esse quadrado aqui que é metade do tamanho dele, tá vendo? Ele é metade do tamanho. E se eu mudar a escala dele para o dobro, olha aí, agora ele está exatamente do mesmo tamanho do outro quadrado. Do outro quadrado, ele está do mesmo tamanho, só que eu tenho o dobro, a escala dele está o dobro, certo? E se eu mudar, por exemplo, para 0,5, ele vai para metade do que ele era, ou seja, agora ele vale 1/4 desse outro quadrado, ele vale a metade da metade. Mas se eu voltar para a escala 1, ele volta a ser a unidade completa dele, ele volta a ser um quadrado metade do tamanho desse aqui. A mesma coisa vale para esse. Se eu mudar a escala desse objeto aqui para metade do tamanho, olha só, ele ficou do tamanho do outro. Então a escala independe do tamanho do objeto, do volume dele ou da área dele, independe disso. A escala considera aquele objeto. Então se você tem um objeto de 100 por 100 e você muda a escala dele, você vai trabalhar dentro do 100 por 100. Se você tem um outro objeto que é 50 por 50 e você mexe na escala dele, você vai trabalhar considerando que 50% é uma unidade desse objeto. Então quando eu mudo aqui a escala para 0,5 por 0,5, eu estou jogando ele para metade do tamanho dele. Entendeu? Olhando aqui no bloco de notas, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho uma unidade de quadrado e uma unidade de quadrado. Se esse quadrado aqui vale 100 e esse quadrado aqui vale 50. Se eu mudar a escala dele para 0,5, ou seja, metade, esse primeiro quadrado vai valer 50 e o outro vai valer 25. Entendeu? Porque eu estou trabalhando com a unidade desse objeto. E aí eu quero falar sobre aquele negócio de 100%, 50%, 40%. O que é isso, esse porcento? Que é isso aqui, né? Ó, isso aqui. O que é esse 100%? 40%. 50%. 50% é metade. Tá, 100% é o total. 50% é metade. Mas o que é isso, 100%, 50%? 100% é uma unidade completa. Por que é 100%? Porque é 100 dividido por 100. Quanto que é 100 dividido por 100? Se a gente apagar um zero aqui, um zero e outro zero, é 1 dividido por 1. Quanto que é 1 dividido por 1? Quanto que é uma calculadora dividida por uma pessoa? É uma calculadora. Agora, quanto que é uma calculadora dividida por 2 pessoas? É metade de calculadora. É metade. Metade.
para mim, metade para outra pessoa, entendeu? Metade na largura, tá? Não é na área, na largura. Entendeu? Então, quando eu trabalho com porcentagem, é a mesma coisa da escala, tá? Esse 100 por 100 é uma divisão. Quando eu coloco aqui, ó, 2, ou melhor, 1 por 2, eu tenho meio, que é 0,5, que é 50%. Entendeu? Por que 50%? Porque esse 1 por 2 é a mesma coisa que 50 por 100. Ah, como assim a mesma coisa? Olha só, 50 por 100, certo? Vou aumentar um pouco mais aqui, ó, 50 por 100. Se eu dividir esse valor por 10, eu vou ter 5 por 10, certo? E se eu dividir esse valor por 5, eu vou ter 1 por 2, que é 0,5, entendeu? E a gente sabe que 0,5 é metade de uma unidade. É muito simples, né? É muito fácil de entender isso aqui. E a gente pode entender de outra forma também, que 0 é nada, é absolutamente nada, e 1 é tudo. Ou seja, essa calculadora, essa unidade de calculadora, ela é total, ela é uma calculadora, ou seja, ela é total, entendeu? Isso aqui é uma calculadora, é tudo. Se eu não tenho mais a calculadora, eu tenho 0 calculadora, ou seja, eu não tenho nada da calculadora. Uma calculadora completa, uma unidade de calculadora, nada de calculadora. Uma unidade de calculadora, nenhuma calculadora. Mas se eu pego uma parte dela, eu tenho aqui 50% da calculadora. Eu tenho metade da calculadora, entendeu? Ou seja, eu tenho 0,5, entendeu? É claro que isso aqui não é metade, é só uma capinha dela, tá? Ela tá aqui ainda, a calculadora, é só uma capa. Mas o que eu quero explicar é que quando a gente tem uma unidade de alguma coisa, a gente tem uma unidade, uma coisa completa. E aí a gente começa a fracionar ela. Você começa tipo 0,9, 0,8, 0,7, 0,3, 0,2, 0,1 e 0. Essas frações intermediárias de 0 a 1 são os pedaços dessa unidade, entendeu? E você também pode extrapolar o 1. Então você tem 1,2, 1,6, 1,8, 2, 4, 8, 20, entendeu? Você consegue extrapolar. E aí, por exemplo, a gente pode pegar isso aqui, ó, 0,999991, 0,999980. Olha aí, eu tenho 0,999991 de um objeto, depois 0,999998 de um objeto. Eu consigo trabalhar com essas frações. E esses números aqui eu consigo usar infinitas casas decimais, tá? Eu posso usar infinitas aqui. Isso aqui é infinito. Eu consigo chegar a pegar pedaços infinitos de um objeto desse. Tá? É claro que na vida real não, porque você vai ficar limitado aos átomos. Quer dizer, os átomos também são formados de partículas subatômicas, né? Mas chega num ponto que a gente não consegue mais subdividir isso aqui. Tá? Mas nos números a gente consegue alcançar os números infinitos. Entendeu? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse quadrado aqui 100. Vamos voltar ele aqui para escala 1. Eu vou duplicar esse quadrado. Aqui, ó, esse quadrado agora, eu vou colocar ele na escala de 0,9999. Ah, não consigo. Então 0,998. 0,99. Você não viu quase diferença nenhuma aqui, né? Não tem diferença nenhuma. Vamos criar um novo aqui. Esse agora vai para... Vamos transformar aqui para 0,91. Esse. Opa, olha aí. Ó, já temos uma pequena diferença aqui de um quadrado para outro, hein? Aqui foi imperceptível. Ó. Tá vendo? Ó o valor aqui. 998. Esse aqui é 1. Tá? Ou seja, é como se fosse 1.0000. E esse aqui já é 0.91. Que é a mesma coisa que fazer isso aqui, né? Faltaria um 0 aqui, mas é a mesma coisa. A gente já tem uma diferença nesse último quadrado aqui. Visualmente não tem diferença entre um e outro. Mas tem, ele tem uma escala um pouco menor. Tá? Se eu mudar aqui ao 0,995, vamos ver. Ó, já tem uma pequena diferença. Aqui a gente já consegue ver uma diferencinha entre um e outro. Nem dá para posicionar, mas ó, se você olhar bem, tem um degrauzinho mínimo entre um objeto e outro. Olha aí, eu tive que dar um zoom de 12.800%. É muita coisa. É bastante coisa. Ou seja, a gente ampliou 128 vezes isso aqui. É isso? 128? 100% é uma vez, então 128. 12.800 são 128 vezes. Olha aí, é absurdo o zoom que a gente teve que dar para poder enxergar uma diferença entre um objeto e outro. Mas existe. Então você consegue trabalhar com frações, ou seja, pedaços desse objeto. Você consegue ir diminuindo ele aos poucos, cortando pedacinhos deles ali de forma infinita.
Eu esqueci que clicar vírgula no meu teclado, ele encerra a gravação, recomeça, encerra. Nossa, fez um monte de coisa errada. Então, como eu não sei exatamente onde eu parei, eu vou recomeçar essa parte de explicação dos números. Então, se deu um corte no vídeo aí, desculpa, mas infelizmente eu fiz essa obra. Mas vamos lá, transformando isso para números. Eu tenho aqui o valor 100, que equivale a uma unidade. Eu tô fazendo só uma equivalência, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui 80, 180, tá? Tanto faz. É uma unidade. Esse valor vale uma unidade, certo? Eu vou voltar para 100 para a gente poder visualizar com mais facilidade. Então eu tenho uma unidade de 100. Uma unidade que vale 100. Eu quero saber o quanto vale 0,4 dessa unidade aqui, de 100. Quanto que vale 0,4? É simples de saber. A gente tem que vir aqui na calculadora e multiplicar. 100 vezes 0,4 vai dar 40. Ou seja, 40 equivale a 0,4 de 100, ok? Se 100 é uma unidade, 40 é 0,4 desta unidade. Vou mudar o valor. Vou colocar outro valor aqui. Vou pôr agora o valor 351. Então, uma unidade agora vale 351. Quanto é 0,4 dessa unidade? Ou 40% dessa unidade? Não sei, vamos multiplicar. 351 vezes 0,4. Então, 140,4 equivale a 0,4 dessa unidade. Ou seja, 140,4 vale 40% de 351. E é legal porque a partir desse cálculo a gente também consegue encontrar, tipo assim, quanto que 140 equivale a 351? Qual é a fração de 140? Quanto que eu tô pegando aqui de 351? Ah, é 40%. Eu posso fazer o caminho inverso. Olha só, ao invés de pegar aqui a quantidade, a fração da unidade e descobrir quanto que vale em número, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar um número e eu vou descobrir qual é a fração dessa unidade aqui. Quanto que esse número representa, quantas partes de 730 esse número representa. Então eu vou pôr um número aleatório aqui, vou pôr, sei lá, 520. Pronto, a 520 está muito certinho, vamos pôr aqui, 523, pronto. 523, quanto que 523 representa de 730? Não sei, vamos descobrir. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui, ó, 523 dividido por 730. Vai dar esse valor absurdo aqui, ó, essa fração absurda. É uma dízima periódica, né? Tá repetindo aqui, ó, 61, 64, 38, 35. 61, 64, 38, 36, né? Ele tá repetindo, ó. 61, 64, 38, 35. 61, 64, 38, 35. 61, 64, 38. Então virou uma dízima periódica. A gente vai só considerar então até aqui, vai. Ou pode ser até aqui. Então a gente sabe que 523 representa uma fração, uma parte de 730. Qual é essa parte que ele representa? Ele representa 0,716 de 730. Deu para entender? Vamos fazer um outro valor aqui, ó. Vamos pegar a metade desse 730. A metade dele vai dar 365, né? 365, será? Vamos ver se é isso mesmo? 365. Opa, 365. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é x por enquanto. Vamos dividir 365 por 730. Então vamos lá. 365 dividido por 730. Meio. E é isso aí. Então a gente consegue encontrar qual a fração que esse número representa de outro número, tá? Então a porcentagem, escala, fração, você não usa só no desenvolvimento de jogos, aplicativos e na impressão 3D, na parte de escala. Não é só para isso. É para tudo. Tudo que você quer comparar um valor com o outro, você vai usar sistema de escala. Você vai fazer comparação. Vai fazer, isso aqui vale tantos por cento de outra coisa, sabe? Você consegue comparar, o tamanho disso aqui é tantos por cento do outro negócio. E assim vai. Você consegue fazer esse sistema de escalas aí, certo? A mesma coisa para números acima, tá? Eu posso, por exemplo, colocar aqui 890. Quanto que 890 representa de 730? Vamos ver. 890 dividido por 730 deu esse valor aqui, ó. Vamos pegar só 1,22, pronto. Então 1,22. Olha aí. Então 890 é 1,22 de 730. Vamos ver se é verdade? Vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 730. Vamos pegar esse aqui, ó. Multiplicar por 730. Vai dar 890, que é exatamente esse valor aqui. Ok?
E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova, espero que isso tenha sido informativo pra você, e eu espero que você tenha entendido de verdade, porque nos próximos vídeos de matemática aqui do canal, nós vamos usar bastante proporção e escala, tá? Então eu espero que você tenha entendido e que tenha gostado, e até o próximo vídeo. Falou!